Olá, ouvintes da CDL-FM, a Rádio das Quatro Estações. Eu sou Leal, que me duelas e tal, e junto com a minha parceira Samia Rigg. Olá, tudo bem? Você que também está nos canais da Multiprosa já se inscreveu? Então, se inscreve e acompanha a gente que toda semana, quinta-feira, né, Ale? Exatamente. É um programa novo. E a gente hoje, né, no segundo programa, estreando aí a temporada de Mulheres na Gastronomia, sempre com uma convidada especial. E hoje a gente traz a Sofia Marinho. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E tão legal a gente falar dessas mulheres ocupando espaço na gastronomia, esse protagonismo feminino no ambiente que era até então muito masculino. Mas eu vou contar um pouquinho sobre a Sofia Marinho. Ela é uma chefe, tá, que acredita em uma cozinha de produto, que usa as técnicas corretas, valorizando os insumos, né, sem escondê-los nos preparos. Isso é muito bacana, né? Então ela traz um toque de elegância nas suas receitas, mas sem esquecer das suas bases. E ela é adepta da cozinha contemporânea, onde ela pode misturar suas raízes com as experiências vividas em outros lugares que ela já morou aí ou visitou. Gente, eu tô só pensando o que a Sofia vai contar pra gente aqui, Eu né? também. Eu acho que esse programa, quando as pessoas forem ouvir e assistir, tem que fazer, assim, no mínimo, uma refeição maravilhosa, não é? Eu já tô com Porque fome. eu também tô com fome, eu tô naquela linha de não comer, então, assim, não dá para assistir, porque as receitas, né, Ale, O que vem aí vai vir muita coisa bacana. É maravilhoso. E o modo como elas preparam. Sofia, a gente vai começar, mas antes eu queria dizer que a gente falou isso antes, que essas características femininas como a intuição, a sensibilidade, a percepção, que são nossas femininas, como elas são essenciais e importantes numa cozinha, né? Nossa, super. Acho que a delicadeza também, a forma de trabalhar o ingrediente, é a intuição, como você falou, né? Às vezes só da gente ver ali, a gente entende o que tá acontecendo, né? E a gente recebe isso, né, nos pratos, né? E eu quero saber de você, Sofia. Então, você é bióloga de formação, como que você se descobriu empreendedora, foi pro lado da gastronomia? Conta um pouco pra gente. Eu acho que empreendedora eu sempre fui, desde pequena. Uhum. Eu já fiz várias coisas, assim. Vendia desenho na Praça da Liberdade. Ah, que legal. Depois fazia pulseirinha e vendia. Aí, quando eu era bem novinha, assim, eu fazia uma vendinha na porta do prédio, que eu fazia uma torradinha com patê e um copinho de suco e vendia a R$1. Que ótimo. Gente, Pros vizinhos. Amo. Então, acredito que esse legal. espírito empreendedor é uma coisa minha, assim, desde sempre, né? Uhum. E a cozinha é outra coisa que também sempre fez parte da minha vida. Sempre amei cozinhar. E meu pai cozinha super bem, sempre cozinhei com ele, sempre gostei Olha. muito. E a biologia, eu brinco que é um dos grandes mistérios da minha vida. Que até hoje eu não entendi como que eu fui parar lá. Mas eu, desde pequena, eu sempre falei que ia fazer direito, trabalhar com meu pai. E aí, quando foi no 3º ano, eu falei assim, não vou fazer isso. Você já estava cursando. Não, eu tava terceiro no ano, 3º terceiro ano, ano pra fazer, na né? escola. E aí, eu até comentei, falei, ai, pai, tô pensando em fazer gastronomia, eu adoro. Aí ele falou, ai, Sofia, escolhe outra profissão, gastronomia é muito pesada, um ambiente muito masculino, vai ser muito sofrido, você sempre pode cozinhar por hobby. E aí, nessa brincadeira, eu me inscrevi para biologia. Até hoje não sei porquê, mas assim, hoje eu vejo que tem muita conexão com a cozinha. Isso que eu ia te perguntar. Sim, e acabei cursando a biologia, formei, né, sou bióloga. E aí, quando eu formei, eu já estava decidida que realmente não era isso. Aí peguei tudo que eu tinha, enfiei no carro e fui morar em Pipa. E comecei a trabalhar com gastronomia legal. quando eu mudei pra lá. Uhum. Aí montou o restaurante, montou o café, né? Então, isso que eu quero que você conta um pouquinho pra gente, porque você morou em Pipa, teve esse restaurante, esse café, depois você teve uma experiência, passou pelo Gluton, pelo Nicolau Bar da Voltou, Esquina, né? Ela Ficou voltou, um aí tempo, voltou pra sim. BH. Eu voltei, acho que 2016. Aí, Passei 4 anos. 4 anos. 4 anos. Aí você passou lá pelo Gluton aqui em BH, Isso. pelo Nicolau Bar da Esquina. Teve uma experiência também de aprendizado com o Léo Paixão, né? Aham. Nossa, que eu imagino, que riqueza. E também com o Máximo Battaglini, que eu também acho, assim, uma grande referência da Super. gastronomia, né? E você conta que você aprendeu muito com ele, né? E você até falou aqui que com o Máximo eu enxerguei
que poderia ser chefe sem estar no fogão dia e noite. Então conta pra gente, né, para os nossos ouvintes, essa sua trajetória, começando lá por Natal e hoje aí, como é que tá todas essas experiências que você viveu? Eu fui pra Pipa com 22 anos, né? Logo que eu formei mesmo. E eu cheguei lá e comecei a vender massas artesanais. Então Você preparava? Eu preparava e vendia por encomenda. E aí começaram os vizinhos a encomendar. E Pipa é muito pequeno, né? Então, e pequeno deve ter sido 1 minuto. Sim. Aí a comunidade italiana começou a comprar minha massa e falava, gente, eu não comia assim fora da Itália, aqui no Brasil. E a coisa foi espalhando. E passou um tempo, eu comecei a fornecer os melhores restaurantes de Pipa com a minha massa. Com 20 anos? 22. 22. Gente, pensa. Sério, com a né, sua massa, e tudo dentro da sua casa, lá onde você morava? Fazia na minha casa, que era minúscula, uma bancadinha assim, pequenininha, estreita, e eu fazia tudo. E aí, eu abri uma escolinha de inglês, que não tem nada a ver, né, com o assunto. E aí, quando eu montei, eu dava aula para crianças, que era uma coisa a mais que eu fazia ali. Logo assim que eu montei minha escolinha, surgiu a oportunidade de abrir um restaurante em Pipa. Ele ficava dentro de um hotel. Então, tinha que servir café da manhã, almoço, jantar. Ele era perto da piscina, tinha que ter uns petiscos e tal. E era eu sozinha. Eu tinha um ex-namorado na época que trabalhava comigo, mas ele tinha outro emprego. Então, quando dava, ele me ajudava. E eu fazia tudo sozinha. Eu atendia, eu lavava a louça, eu cobrava, eu cozinhava. Foi uma loucura. Uma loucura. Não sei como que eu dava conta. Mas você preparava o cardápio? Preparava tudo. E eu fazia tudo artesanal. Pão artesanal, geleia artesanal, iogurte, ricota. Fazia à noite, né? Devia ser até de madrugada, era uma loucura. Isso surgiu, essa oportunidade, foi a partir das massas que você fornecia? Assim, foi uma conexão por isso? Foi uma conexão desse trabalho do meu ex-namorado, que ele trabalhava numa imobiliária e eles tinham esse hotel. E aí, as pessoas que cuidavam do restaurante saiu e precisando de alguém, ele acabou me indicando, né? E aí, eu falei, vou encarar o desafio. Quanto tempo durou? Aí durou uns 3 anos meu restaurante. Eu fiquei lá 4 em Pipa. Não, nesse esquema de lavar... não. Aí não. Tudo não. No início, depois eu consegui ter funcionário, assim. Mas há alguns bons meses ali, viu? Eu acordava 4 horas da manhã, pegava o carro, ia pra Natal, pro Ceasa. Comprava as coisas, enfiava tudo no carro, voltava. Era uma loucura. Posso imaginar. E aí, no meio disso, eu percebi que eu precisava estudar, né? Porque eu falei assim, gente, não é só cozinhar pra você ter um restaurante, cozinhar bem, é muito além. E aí, eu comecei a procurar um curso, e aí eu achei uma pós-graduação em alta gastronomia em João Pessoa. Então, uma vez por mês, eu ia na sexta-feira, voltava domingo, e aí fiz esse curso, que eu acho que me ajudou muito nessa parte mais empreendedora, né? Assim, pude aprender um pouco mais, e no meio disso tudo surgiu a oportunidade de abrir um café. Que também foi uma loucura, tipo restaurante, assim. As pessoas saíram, o café tava lá, meu ex-namorado ligou, Sofia, o café agora é nosso, desce aqui que a gente tem que começar agora. Eu, como assim? E fui. Vou mandar um abraço para os namorados. Obrigada. Nico vai importante nessas construções, né, gente? E aí você volta para BH em 2016. Aí voltei em 2016, depois de ter participado do The Taste Brasil na GNT, foi quando eu falo que foi uma virada de chave, assim, para mim. Que eu saí de Pipa, fui para São Paulo gravar, aí cheio de gente, assim, vindo do mundo inteiro. Um cara que tinha trabalhado com os Adriá, pessoas, né, trabalhando com grandes chefes em São Paulo, falando de ingredientes que eu nunca tinha ouvido falar. Apesar de eu sempre ter sido muito ligada à gastronomia, foi, assim, parece que Foi novo, né? Foi novo, eu rompi a bolha, sabe? Falei assim, gente, calma, eu tô vivendo aqui nessa bolha e tem um mundo inteiro da gastronomia e eu preciso disso. Foi quando eu decidi voltar de Pipa. Eu queria mais, eu queria aprender, eu queria crescer. Aí tudo é construção, né? Eu acho tão legal, Sim, né? Com certeza. Porque assim, ela falando, pega o carro, poxa, imagina, né? E às vezes, eu gosto de falar isso, porque às vezes a pessoa tá começando e fala assim, mas agora, né? Ela tá lá. Não, teve uma história por trás, teve uma relação absurda. Sempre tem, né, gente? Sempre vai ter. O caminho é esse, tem que falar flores. do caminho. Nossa, quando eu ia pra Pós, às vezes eu andava 1 quilômetro com a minha mochilinha pra pegar uma van, aquelas cata-jeg, né? Que o povo fala, para em todas as cidadezinhas, pra descer em Goianinha.
Aí atravessava a passarela, ficava na beira da estrada esperando uma amiga que vinha de Natal, me pegava pra ir pra João Pessoa. Perrengue. Mas assim, você sabe que, Foram lógico, vários. tudo isso ligado a seu Ikigai, né? Sua razão de Ale, ver, sim. era algo que você acreditava. Então, Sim, os super. perrengues fazem parte. Super, e eu acho que fortalece a gente, Sim, né? com certeza. E assim, o mundo empreendedor não é fácil, Não, né, gente? Então não. tudo isso vai preparando a gente, né? Totalmente. Pra E aí, tudo. você, como é que foi a chegada em BH e você ter ido Você é daqui. se Eu sou conectar daqui. com esses restaurantes aqui, com o Léo Paixão, com o Máximo? Eu voltei, até assim, já tinha vontade de voltar, e aí eu tive um dia, assim, eu brinco que é o fatídico dia da minha vida, que foi num dia 1º de dezembro, que eu resolvi separar. Era aniversário do meu ex, ele, assim, não foi legal, sabe assim, aquela gota d'água, meu pai me liga, Sofia, sua avó morreu, tô mandando a passagem, você vem pro enterro. E aí eu vim e falei assim, gente, eu não vou voltar. Eu quero estar aqui. Só que assim, muito, né, assim, eu Tudo tinha minhas junto, coisas né? lá, tudo junto, mas falei, é a hora. Vou voltar, quero ficar. E eu sempre fui uma pessoa assim, eu não consigo ficar à toa, até pra viver esse luto, esse sofrimento, sentindo assim, gente, eu não posso ficar aqui em Belo Horizonte sem fazer nada nesse período. E eu não quero voltar. Então eu preciso arrumar alguma coisa legal pra eu fazer. Foi quando eu fui pedir estágio pro Léo. Que aí eu tinha uma grande amiga, que era amiga do Léo também. Mandei mensagem, o Léo tava já assim em ascensão, tava numa fase boa. Eu conhecia pouco ele, porque não morava aqui. E falei, Lu, liga pro Léo, vê se eu posso fazer um estágio com ele. E aí ela me passou o telefone, eu liguei pra ele. Ele, quando você quer começar? Eu falei, pode ser hoje? Aí ele, pode. Aí Que eu fui. delícia. E eu fui assim, gente, eu vim com a roupa do corpo, porque eu vim, né, pro enterro da minha enterro. avó, não tinha nem roupa pra ir. Peguei uma roupa emprestada com minha madrasta e fui. E aí fiz 2 semanas de estágio lá no Gluton, nessa época. E aí depois eu tinha um compromisso em São Miguel do Gostoso, você tava até mais cedo falando de lá, né? Aí passei 2 meses lá, dando uma consultoria. E aí fui pra Pipa, peguei minhas coisas e aí veio voltei definitivo. E foi quando eu fui trabalhar com o Léo no Gluton de novo. Ele me chamou. E eu falo que foi assim, minha escola de cozinha profissional foi o Gluton, foi o Léo. Nossa, aprendi assim, demais com ele, muito. Assim, as técnicas, o que é um restaurante. Operação, né? Operação. Tive Processos, né, Sim. gente, do restaurante. Porque É. a gente fala muito assim, é uma indústria com todos os processos, só Sim. que com o produto final ali na hora e um feedback imediato. E o estresse né? junto. E eu tive a oportunidade de pegar essa fase que o Léo tava ali todo dia na cozinha, todo dia próximo. Legal. Só tinha o Gluton, né? Não tinha os outros ainda. Uhum. E eu consegui observar e aprender muito do lado empreendedor dele, de dono. Como eu já tinha tido negócio, acho que eu não olhava aquilo como só o trabalho ali, vou aprender umas receitas, vou estar aqui, né, fazendo minha praça. Eu observava muito o Léo. Todo, né? O todo, essa questão que eu acho que ele é fenomenal do desperdício, que ele, né, assim, pega a para de um prato, cria um outro e controla super ali os custos e foi muito incrível essa experiência. Imagina, uma escola, né? Foi. E o Máximo? Aí o Máximo vem depois, porque aí depois do Gluton eu fui pra Porto Alegre, trabalhar com um chefe que eu conheci até no The Taste. Aham. E Mas você ia falando do DT e aí a gente cortou. E foi uma experiência ótima foi também. ótima. Uhum. Eu tava bem Que no abriu início da sua carreira, cabeça. mas isso. E Serviu pra abriu a abrir. cabeça convivendo com os grandes Os ali, né? E você grandes, viu que né? era muito mais daquilo que você imaginava. Foi o Exatamente. que você falou, você furou a bolha de uma forma, né? Que assim, uau! E agora, não dava né? mais pra eu ficar onde eu tava, Aham. sabe? E como Depois você de lá. chegou lá? Eu um dia recebi um e-mail do casting me convidando pra fazer inscrição. Aí eu falei assim, gente, vou fazer, né? Vamos ver. Aham. E aí quando eu vi, eu tava lá em São Paulo gravando. Quando eu assustei, mas foi muito legal. Que bom. E aí eu fui trabalhar nesse restaurante em Porto Alegre com um dos companheiros de The Taste. E quando eu tava lá, o Léo me ligou e falou, tô abrindo o Nicolau, quero você na equipe, volta. Aí Legal. voltei pra BH pra trabalhar com o Léo de novo. E foi uma experiência incrível, porque foi a primeira abertura de casa que eu peguei. Então, Tá. foi outro aprendizado enorme, né? Assim, de ver como que é realmente abrir uma casa, como que é, sei lá, escolher onde que as louças vão ficar, que prato vai em cada coisa. Então, participar disso, eu acho que foi super importante também.
E aí eu fiquei, acho que foram 6 meses no Nicolau, que parecia 6 anos. Aquela época que dava Olha. O auge. fila. Aham. Não a gente- consegui isso? Não. Não, tem Eu que fui. ir. E era assim, né? É. E às vezes a gente atende 800 pessoas. no Era dia. isso mesmo. Caramba. E aí eu Uau. saí de lá exausta, assim, falando, gente, eu não quero mais trabalhar em restaurante, é muito puxado, é muito cansativo. Eu, até assim, não me sentia nem mulher mais, sabe? Eu não podia ir num salão, não conseguia fazer uma atividade física. Minha vida era assim, dormir, trabalhar, dormir, trabalhar, dormir, Exausta. trabalhar. E aí eu falei, não quero mais mexer com restaurante. Foi aí que entra o Máximo. Que aí eu conheci o Máximo, comecei a trabalhar com ele. E o Máximo, ele é múltiplo, né? É. O Máximo faz 1 milhão de coisas. É. E aí, na ocasião, eu fui ajudar ele na abertura do Eva. Então, fiz toda essa parte de consultoria, criação de cardápio junto com ele, treinamento de equipe. E aí, eu acho que essa experiência do Nicolau foi excelente, né? Me ajudou muito. Mais uma construção, Sim. né? Que, assim, foi Super. necessária para o próximo passo, É. né? E aí, treinei a equipe, o combinado que eu ficaria 3 meses à frente da cozinha e depois a equipe iria tocar. E aí, comecei a viajar com o Máximo. A gente fez casamento no Rio, Trancoso, no Uruguai. Aí, ele começou a me levar para conhecer pequenos produtores. E aí, isso, assim, me encantou de um Posso tanto. imaginar. De ver ali, sabe, as pessoas por trás, de ver o produto. Eu acho que aquilo Te pegou. me pegou, total. Por isso que eu falo muito assim da cozinha de produto, sabe? Aham. E da gente valorizar o produto, às vezes, sem interferir tanto. De onde vem a sua origem também? Eu vou aproveitar, então, Uhum. nessa fala sua, já emendar um pouco a próxima pergunta, porque na hora que eu quero falar da cozinha de Sofia, né? Sim. Eu quero que a gente entre, assim, né, nessa história que já é atual, né, um pouco. E que na hora que eu fui ler sobre o restaurante, eu rapidamente pensei no slow food. Aham. Aí eu pensei, gente, é essa pegada, né, trazer, assim, para a alimentação, essa preocupação com as pessoas, com o planeta, né, Ale, que a gente não pode deixar de falar. Uhum. Com esse... existe uma relação muito grande, né? Assim, da quantidade de coisa que precisa de ser produzida para as pessoas todas do planeta comerem. Sim. E aí, tá na época, sei lá, de mexerica, a gente quer comer figo, né? Não sei, Aham. vai que é a mesma época, meu exemplo foi feliz. Mas assim, tô falando de opostos, Sim, né? sim. E não é isso que você traz, né? Não. Você traz esse conceito do slow food, do comfort food. Conta pra gente como que foi essa construção aí pra chegar. Eu acho que esse clique até me deu desde antes, desde pipa. Porque eu via muito lá, como eu falei, eu tive restaurante num hotel, né? Aham. Tinha café da manhã e o povo vinha. Eu falei, gente, vou servir fruta daqui, né? A gente tá no Claro. Nordeste, as frutas mais maravilhosas. E as pessoas, ai, não tem morango? Ai, não tem, não sei o que. Assim, coisas que, pensa, um morango, sei lá, sai daqui do Sudeste, do Sul, pra chegar no Sim. Nordeste. Claro que o morango lá não é bom, né? Claro. Com Claro. Não tem certeza. como. Aí, em vez da pessoa pensar num caju que tá ali, Maravilhoso. fresco, na fresco. época. Um cajá. Exatamente, tanta coisa. Então, eu acho que eu fui trazendo isso. E aí, até o prato que eu fiz pra entrar no The Taste foi um anholote de caju, que é uma massa recheada, né? Uhum. Com um bisque de camarão. E eu lembro que quando eu servi, o Felipe Bronze falou, gente, genial. Genial esse prato. E depois que eles provam às cegas, né? E quando ele foi me conhecer minha história, ele falou, agora eu entendi. Na verdade, O porquê. pra mim é uma coisa tão... era tão diferente pensar nessa combinação, mas agora eu te entendi. Você fazia massas. Você tinha caju no seu quintal. Isso Você tá aí. na terra do camarão. Por Você que junta não, as né? coisas, Conexão. né? Então, eu acho que eu vim trazendo essa história, mesmo sem saber que isso era um slow food, mesmo, Entendi. mas Na até prática, na intuição, né? Exato, Assim, claro. de trazer. Claro. E aí volta, né, Ale, na sensibilidade que a gente falou, Sim, né? Do sim. início, do feminino, Total. dessa... né, eu espero que hoje Importantíssimo. vocês almocem, tá? No mínimo, né, Ale? Em Elote. Mas Parece que tá legal maravilhoso. isso. E aí eu queria que você contasse também um pouco, desse umas dicas, né? Tão legal saber dessa história, sabe, Sofia? Eu tô muito encantada aqui de conhecer você, viu? E quero muito ir lá no seu espaço, com certeza. Ainda mais que eu cresci ali, eu morei 20 anos naquela esquina. Conta, Naquele né? lugar onde você Sim. tá ali na Bambuí, na Rua do Ouro com Bambuí. Aham. Então ali eu tenho uma história, né, da minha Sim. infância ali. Mas eu queria que você desse dicas também, assim. A gente vê cada vez mais, como eu falei no início, né, esse aumento aí do protagonismo feminino na gastronomia, né, ocupando esses espaços.
E a gente vê muitas mulheres aí rompendo esses, né? Esses padrões que a gente vai vendo, e isso é muito legal, né? A gente tá Sim. rompendo mesmo, a gente tá. Eu falo que não é uma questão da gente querer ocupar todos os espaços, Não. mas é querer estar aonde a gente quer estar. Sim, Então a é gente isso tem aí. que lutar por isso. Sim. Então, assim, eu vejo muitas meninas novas, assim, as filhas de amigas, eu vou fazer gastronomia. E que dicas que você dá, assim? Porque você trouxe uma coisa muito interessante que eu achei que eu prezo e eu faço isso muito, é o estudar e o conhecimento. Sim. Porque esse lifelong learning, de você manter atualizado o tempo inteiro, de estar estudando, buscando, investigando, como você fez com o Máximo, vai Sim. lá no produtor, vai ver as coisas. Isso é um estudo constante Sim, que a gente sim. precisa ter. E essa atualização nos ajuda a ampliar a nossa cabeça, Sim. até para trabalhar mais a intuição, Isso. a sensibilidade de saber que você pode fazer conexão que você fez. Eu tenho aqui o caju, eu tô nessa terra, eu tô nesse ambiente. O que eu posso explorar disso Isso tudo, aqui. né? Sim. Que dica que você dá? Porque eu acho que essa primeira já é isso mesmo, é estudar e se super. atualizar. Eu acho que a gente tem que estar sempre, a gente nunca pode achar que a gente sabe. Né? Sabe Assim, eu tudo, já né? sei, porque senão você Uhum. para no tempo. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que a coragem, sabe? Assim, tenha coragem pra viver seus sonhos. Igual eu peguei tudo que eu tinha, enfiei num carro, fui pra Pipa, né? Aham. Assim, enfrentei uma família super tradicional, que na época achou assim, a menina tá ficando louca, né? Absurdo. Posso imaginar. Família toda assim, advogado, médico. Fez biologia e vai morar em É. Pipa. Pipa. Então, assim, a gente ter coragem de seguir nossos sonhos. E essa coragem também. E eu hoje tá imagino, todo né? mundo jantando, amando o seu trabalho lá no seu restaurante. Não, minha É um família é sonho. super orgulhosa de mim. Gracinha, é. Porque essa luta, gente, olha, não é fácil. A Sofia Não é falou fácil. muito sobre empreender, não é uma coisa fácil. Não. Essa coragem de você ir atrás, né? E não desistir no Sim. primeiro desafio, né? Porque Enxergar muitas vezes a gente oportunidade. desiste. É. Porque a gastronomia, trabalhar em cozinha, a Sofia falou, tem o hard aí, o pesado, né? Tem E demais. o cansaço. Sim. E que a gente pode querer desistir. Ele achar que aquilo ali, eu não quero isso mais não. Meu sonho, não, vou E sabe atrás também- de outro. E não é, né? É, não. E sabe o que é legal também? Porque assim, eu não me sentia mais mulher. É isso, a gente também quer fazer uma coisa assim, que não desconecte da gente. Sim. Você tem lá a sua vaidade, que linda e que bom ter. Trazer esse Então eu também equilíbrio, né? quero, exato, buscar esse equilíbrio. Feminino Eu e imagino- masculino nos ambientes. Eu É. falo muito sobre isso, né? Quando eu falo de Shakti, eu gosto muito de falar sobre essa energia feminina, que muitas vezes a gente negligenciou por tantos anos. Sim. Os homens, naturalmente, e as mulheres também. Por, às vezes, eu estar num ambiente masculino e eu negligencio, e aí eu fico só com esse masculino e vou ali, Sim. entro no mesmo ritmo e a gente negligencia. Sim, eu acho que é até pra gente conquistar o espaço, sabe? Exato, Porque, você cria assim, uma se você- armadura, né? Uma menina jovem, toda bonitinha, arrumadinha, muitas vezes, numa cozinha, que é um ambiente ainda muito masculino, às vezes a pessoa nem vai te levar a sério. Claro. Tá assim, Exatamente. o que essa Patricinha tá aqui Claro, brincando de exatamente. cozinhar? É. Entendeu? Então a gente Uhum. vai criando uma casca mesmo, né? Pra você Exatamente. mostrar É isso aí. que você é tão boa quanto eles. eles. E não Exatamente. precisa ser Não, assim, né? não A gente pode precisa. estar Fazer esse linda, equilíbrio. arrumada. Você fazer Aham, o equilíbrio. incompetente. Exatamente. Fazer o seu Exatamente. equilíbrio aí do feminino e masculino no ambiente. Sim. O momento que você usa o masculino necessário, nos momentos Sim. importantes, e o feminino nunca deixar que ele abaixe, né? Porque ele Exatamente. nos mantém ali trabalhando nossa sensibilidade, né? Super. As nossas características. E legal que você falou que ocupar o seu lugar. Se eu estou aqui, é porque eu sou merecedora disso, né? Sim. Se o julgamento do outro, porque eu sou Patricinha, o que você está fazendo aqui? Cara, você não sabe, calça meu sapato, você não sabe a minha Sim, história. Super. Você não sabe a jornada da Sofia, de onde ela Uhum. veio, o que ela fez pra estar ali do lado de um Sim. Léo Paixão, de o Máximo. De nomes, Mas né? vai saber que aos 22 anos ela entrou num carro, botou as coisas e foi encarar a vida no outro estado. Então, assim, gente, é isso. Eu acho que valorizar a sua história, Sim, né? Estudar super. muito, se atualizar, valorizar, não negligenciar seu feminino em ambientes masculinos, Sim. né? E respeitar também o outro, a sua história, e que cada um que tá ali tá buscando aí conquistar Sim. seu sonho, né? Sim, com certeza. E A coragem pra viver A isso, coragem né? pra viver. E aí, pra gente encerrar, conta da Cozinha de Sofia. Que horas, que dia que a gente E pode ir lá, onde né, fica, Ale? Onde é. fica, porque eu já tô parada até agora no relote, tá? Ainda tô naquela receita. Então, aí a Cozinha de Sofia eu abri tem um ano.
Ela fica ali na Rua do Ouro com Bambuí, bem na esquina. Ai, eu morei esquininha ali, super gente. charmosa. É, super. É. E é um espaço que eu tenho que ele é muito múltiplo, assim. Eu não quis fazer uma coisa engessada, tipo um restaurante. Hoje a gente trabalha mais com eventos fechados. Então a gente faz todo tipo de evento. Aniversário, batizado, casamento, empresariais, esse tipo de coisa. Sempre muito personalizado para cada evento. E eu tenho feito também, pelo menos uma vez por mês, alguma coisa aberta ao público. Ah, que Porque bom. as pessoas que querem conhecer, né, para poder ter oportunidade. Esse mês a gente fez o Arraiá, foi super Foi legal. ótimo. Já ia Legal. perguntar, esse mês já teve, Teve. então. E Uhum. o próximo a gente vai fazer uma feijoada dia 29, eu e meu pai. Vamos Ah, cozinhar que lá. delícia! E aberto ao público. Aberto ao público. Aí, com Quais os dias reserva, da porque semana? não são muitos Lógico. lugares, né? Claro. Vai ser dia 29, sábado. Eu funciono todos os dias, como eu faço eventos privados, então depende muito da data da pessoa. A gente combina tudo E certo. os horários E- tá aberto, quando tá aberto, né? Ao público, assim, horário Aí é varia. almoço, jantar ou só jantar? Aí varia de acordo com o evento. Tá. Por exemplo, eu fiz esse arraiá, que era mais descontraído, foi de 2 às 7. Entendi. A feijoada provavelmente vai ser 1 hora. E normalmente eu vou divulgando no Instagram, vou Isso, criando onde que a esses gente te eventos. acha? Conta pros ouvintes No também. Instagram, @a Cozinha de Sofia. E aí lá sempre tá toda a programação. Quando eu tenho os produtos que eu vendo também, né? Que tem empanada, patê de fígado, eu sempre posto por lá. Então é só E acompanhar. a gente pode comprar lá se quiser. Pode ir lá. comprar. Gente, eu já tô com fome. Eu também, era isso. Quero ir lá. E aí, na cozinha de Sofia, aí me lembra o mundo de Sofia. Foi Né? a inspiração, foi imaginei, justamente. imaginei. Você sabe que eu gosto muito de storytelling e tem uma propaganda que eles usaram o storytelling que é de uma rede de farmácia super conhecida. E eles usaram o storytelling contando a história da cachorrinha que eles tinham, que era a Sofia. Aham. E a Sofia tinha a cachorrinha Sofia, tinha um outro cachorrinho junto. E depois disso, vem um bebê, nasce e a Sofia fica com. Então, assim, tudo contando uma história. Aham. Então, fala da Sofia. Eu me lembrei tanto assim. Eu vou Que mandar legal. esse pra Ai, você me manda, assistir. eu quero. É lindo, Quero a ver. Sofia sofrendo de tristeza a cachorrinha, porque todo mundo tava dando atenção pro bebê. Mas é linda a história. Aham. Vocês vão gostar. Bom, obrigada, viu, Sofia, pela sua presença. Obrigada. Adorei. Parabéns. Obrigada. viu? Obrigada. Até mais, gente. Obrigada. Beijo.